Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Gustavo Scarpa, porque ele foi apresentado oficialmente pelo Nottingham Forest, né? Vai ser reforço do clube inglês que está atualmente na 18ª posição e sendo rebaixado para a Championship. E assim, é um jogador que chega aos 27 ou 28 anos, né, na Europa, um pouco mais tarde do que de costume, porém eu ainda tenho esperanças de que Gustavo Scarpa possa surpreender bastante e acho que ele pode acabar sanando uma carência grande que esse time tem e que se esperava que o Jesse Lingard ocupasse esse lugar de ser meio que o distribuidor do jogo no Nottingham Forest, né? Um time que está sendo treinado pelo Steve Cooper, que faz um trabalho bem questionável na Premier League. Na Championship foi bem, parabéns, o time subiu, mas na Premier League até agora tem sido uma decepção. O time não joga como se esperava, ainda mais uma equipe que contratou nada mais nada menos que 17, né, ou 21 jogadores, alguma coisa nesse nível. Eles contrataram basicamente uma equipe inteira titular. É um elenco basicamente novo em relação ao que tinha na temporada passada na segunda divisão, um elenco melhor, com mais talentos, e mesmo assim o Nottingham Forest é uma das equipes que produz um futebol mais fraco da Premier League. Apesar da vitória contra o Liverpool, porque essa temporada o Liverpool tá gostando de perder para times assim lá da parte de baixo da tabela, né? A gente sabe que o Nottingham Forest está abaixo das expectativas pelo volume de dinheiro investido, né? E algumas contratações, a meu ver, foram meio sem sentido. O Jesse Lingard nem tá jogando muito na posição dele, e assim, ele como distribuidor de jogo tem falhado miseravelmente. Talvez aí seja onde o Scarpa consiga ajudar essa equipe, né? Porque o Gustavo Scarpa aqui no Palmeiras, né, ele cumpria muito essa função de dar os passes decisivos. É um jogador que às vezes cometia muitos erros, mas era um cara que tentava levar o cara para a cara do gol, entende? Muito nessas tentativas dele, ele conseguia assistências muito cruciais para que o Palmeiras conseguisse gols importantes, que evitaram empates. O Palmeiras foi um time de placares magros na maior parte do tempo. Teve algumas vitórias maiores? Teve, eventualmente, mas não é toda hora que você vai sofrer para ganhar. Mas muitas vezes o jogo era decidido em detalhes. Muitos desses detalhes eram assistências e gols importantes do Scarpa, que sempre foi um cara que arriscava bastante. Eu acho que falta isso para esse Nottingham Forest, que é um time muito conservador, entende, né? É uma faca sem fio, entende? Que é uma faca que não corta, né? É um time muito, mas muito dócil dentro de campo. Eu acho que o Scarpa pode ser o cara para dar um último passo de mais qualidade e fazer um time um pouquinho mais efetivo, num estilo de jogo um pouco mais direto, entende? É um cara que pode ajudar muito nisso, ajudar nas bolas paradas. Ele é um cara que tem qualidade para estar na Europa. Eu acredito que o Gustavo Scarpa tem uma oportunidade de jogar bem ali e que o Nottingham Forest, eu imagino que ele veja dessa forma também, seja o trampolim para ele ir para um clube mais forte na própria Inglaterra, né? Porque a gente sabe que não há uma expectativa tão grande posta assim sobre o Nottingham Forest. Talvez no início da temporada, quando veio os reforços, mas o que o time apresentou até agora, se escapar do rebaixamento, como ele mesmo disse, fazendo um trocadilho com o próprio nome, vai que Scarpa, né? Ele pode se promover para outras equipes que sintam a necessidade de ter um meio-campo mais criativo, porque é isso que o Scarpa pode dar ao Nottingham Forest, um meio-campo mais criativo, dar um último passo de mais qualidade, ser um bom jogador nas bolas paradas, né? O Nottingham Forest até agora marcou 11 gols e sofreu 30. É um ataque que não produz bem e é uma defesa que sofre muitos gols. Tem muita coisa para se corrigir, para se ajustar se o Nottingham Forest quiser competir nessa temporada. Por isso que eu vejo com bons olhos a entrada do Scarpa, né? Porque além de uma transferência oportuna, já que é um cara que vem sem custos, né? É um cara que pode sanar um problema que existe. Não há um cara dando o último passo nesse time. Não é o Morgan Gibbs-White, não é o Jesse Lingard, que até agora foi a transferência que talvez mais decepcionou. E assim, não tem um cara dando esse último passe, né? Tá faltando essa criatividade. Talvez ele seja esse cara que eles estavam procurando. Não um cara de primeira prateleira da Europa, até porque o Nottingham Forest não tem condição de ter um cara de primeira prateleira da Europa, só se achar alguém na base que exploda rapidamente, né? Exploda no sentido de já crescer o futebol de uma maneira exponencial, de uma maneira que foi, por exemplo, o Mbappé no Mônaco, né? Outros jogadores como o Haaland do RB Salzburg, entende? Mas a questão é, o Nottingham Forest ele tem que fazer ali o melhor com o que tem disponível. E acho que o Scarpa vem ali não só para ser, eu joguei na Europa. Acho que ele pode ter sim seu impacto positivo. Acho que ele pode surpreender muita gente. Acho que ele foi um jogador muito subestimado por bastante tempo aqui no futebol brasileiro. E eu acredito que nessas últimas 2 temporadas, com essa quantidade enorme de assistências que ele deu, as pessoas começaram a valorizar ele muito mais como jogador, né? Porque muita gente só via ele como skate, o traquinas. Eu sempre valorizei muito ele como jogador, os passes, a criatividade, a visão de jogo. Acho que ele pode dar, assim, algo que falta no Nottingham Forest, ser uma diferença entre cair e não cair.
pode ser que ele só seja adicional num time que consiga evoluir na segunda temporada, mas eu acredito que ele vem sim para agregar nessa equipe. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.